Fórum Mídias de hoje, 24 de julho de 2025. Estão aí, na imagem, o Michel Temer, o homem das mãos, e mais Bolsonaro e Fux cochichando. Toda vez que eu vejo o Michel Temer ser chamado ao proscênio para falar, eu me lembro do grande filósofo e ex-senador Homero Jucá, falando com Temer com tudo, com o Supremo, e fica tudo como está. E aí a gente vai mais longe, vai a Lampedusa, e lembra, às vezes é preciso que alguma coisa mude para que tudo permaneça. E aí eu vejo esse movimento do Temer aí, e a imprensa, e o Fux, e realmente o voto do Fux e essa pressão da imprensa em cima do Alexandre de Moraes, que já vem de tempo, é preocupante. Hoje, a Folha sai com uma matéria falando que ministros do Supremo, olha só, têm defendido cautela na avaliação da possibilidade de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares. A análise foi consolidada após integrantes do tribunal observarem a repercussão do despacho do ministro Alexandre de Moraes, no qual ameaçava prender Bolsonaro caso não explicasse sua declaração a jornalistas contra a obrigação de usar tornozeleira eletrônica. Políticos e empresários sinalizaram ao Supremo que os impactos de uma prisão preventiva seriam negativos para o esforço diplomático de derrubar o tarifaço de 50%. Gente, blá, 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 blá. Temos que tomar cuidado e não prender um criminoso, porque o tarifaço... O Trump cagou e andou para o Bolsonaro. Ele vai manter esse tarifaço, aumentar esse tarifaço, se der na telha dele ou se não der, não tem nada a ver isso. Os editoriais, olha só, a Folha falando, os editoriais publicados pelos principais jornais com opinião contrária à proibição de Bolsonaro conceder entrevistas foram recebidos no Supremo como uma repercussão negativa da opinião pública. Veja bem, se tem uma coisa que não representa a opinião pública, são os editoriais dos jornalões. Os editoriais dos jornalões defendem a privatização do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da Petrobras, e o povo é contra. Os jornalões, desde quando representam a opinião pública? Isso é mentira. Aí é que 5 ministros ouvidos pela Folha destacam que é preciso ter cautela diante de um cenário conturbado. Eles rechaçam, porém, que a liberdade de Bolsonaro significa uma interferência do governo Donald Trump sobre a corte. Eles mesmos estão dizendo isso, que não se deve prender Bolsonaro porque vão irritar o Trump. As estratégias para pacificar a situação são as mais variadas. Um ministro do Supremo chegou a sugerir um pacto de silêncio entre Bolsonaro e o tribunal, ou seja, matéria especulativa. Outros argumentam que não há razão para uma prisão preventiva, considerando que o processo sobre a tentativa de golpe de Estado está em sua fase final. Tautologia, conversa fiada. Moraes tem tido respaldo da maioria dos ministros do Supremo nas decisões que tomam em processos que miram o bolsonarismo. A imposição de medidas cautelares contra Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica, foi referendada pela primeira turma do STF. Foi referendada com um voto contrário, não podemos esquecer disso. Há, porém, uma avaliação que a decisão que impediu o ex-presidente de dar entrevista com ameaça de prisão por ter falado às câmeras no Congresso Nacional pode ter tensionado o clima além do necessário. Aí vem.
o acirramento poderia prejudicar ainda mais a relação com os Estados Unidos, o que prejudicaria as negociações para impedir a sobretaxa de 50%. Quer dizer que não podemos contrariar o Bolsonaro, porque com isso contrariamos o Trump. Temos que ficar de joelhos. É isso que eles estão dizendo. Um dos principais interlocutores do mundo político com o tribunal, o ex-presidente Michel. Voltou Michel Temer. Minha gente, quando o Michel Temer é chamado, vem M. Vem M. Vem M. É para dar golpe de Estado, entendeu? É para mudar alguma coisa para tudo permanecer como está. Vamos ver adiante. Ontem eu já fiz um fórum mídias falando sobre isso, sobre a Lava Jato, a mídia, o Centrão, todo mundo trabalhando para a grande acomodação do Brasil, como houve naquela época. De novo, está se cheirando mal isso. Uma nova acomodação do Brasil. Aí mostra isso que o Ivan acabou de botar aí, o discurso do Temer, que chamou o tarifaço de despropositado, aí fala, são inadequações que não se resolvem com tudo, com bravatas, com ameaças. Resolve-se pelo diálogo que se faz entre as nações, especialmente as nações. Você só dialoga com quem quer dialogar. O Trump não quer dialogar com ninguém, ele quer mandar, ele deu uma ordem, não tem diálogo. Ele quer que pare com isso, ou a tarifa vai seguir, ou vai ser coisa pior. Não tem diálogo. Dentro do Supremo, a revogação dos vistos de 8 dos 11 ministros é entendida como uma medida de pequeno impacto. Torna-se importante mais pelo símbolo da agressão inédita. Rapaz, o presidente de um país punir os magistrados da Suprema Corte de outro país democrático é uma medida de pequeno. Realmente, eles perderam o visto para eles, não irem para os Estados Unidos, mais nada. Mas a agressão é uma violência, uma interferência sem tamanho. E eles passando pano. Temos que ser suaves. Aí volto aqui a 2018. A Lava Jato ainda não havia entrado no corredor polonês, 2018, ano em que foi eleito Bolsonaro. Lula preso é o cenário. A Lava Jato ainda não havia entrado no corredor polonês, pelo qual passaria depois, com o escândalo que passou a ser conhecido como Vaza Jato. Foi nesse contexto, com Lula declarado não candidato e Bolsonaro no hospital, que o STF decidia sobre a possibilidade do petista conceder entrevista aos jornais Folha de São Paulo, mais especificamente a colunista Mônica Bergamo, e ao País Brasil, ao jornalista Florestan Fernandes Júnior, que foi omitido aqui. A autorização veio do ministro Ricardo Lewandowski, no dia 28 de setembro. Disse o ministro Lewandowski, atual ministro da Justiça. O custodiado, Lula, encontra-se na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e não em estabelecimento prisional em que pode existir eventual risco de rebelião, afirmou o ministro na decisão. Ressalto ainda que, não raro, diversos meios de comunicação entrevistam presos por todo o país sem que isso acarrete problemas maiores ao sistema carcerário. Na época, a mídia usava a Lava Jato como régua. Havia na corte ministros vistos como lavajatistas, punitivistas e garantistas. Veio de Luiz Fux, atenção, nome considerado próximo à Operação Lava Jato, uma decisão suspendendo o entendimento. O mesmo Fux que agora votou contra as medidas tomadas contra o Bolsonaro, determino que o requerido Luiz Inácio Lula da Silva se abstenha de realizar entrevista ou declaração a qualquer meio de comunicação, seja a imprensa ou outro veículo destinado à transformação de informação para o público geral, decidiu Fux. Ou seja, o voto oposto ao que ele deu agora para liberar
o Bolsonaro das tornozeleiras e de proibição de entrevista. Oposto. Oposto. Agora, vamos relembrar aqui um diálogo que a Vaza Jato mostrou entre o Deltan e o Moro. Está lá o Deltan. Carlos, conversei com o Fux mais uma vez hoje. Reservado, é claro. O ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço, Teori Zavascki, que faleceu, era ministro, queda de braço com o Moro e viu que se queimou e que o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que precisarmos mais uma vez. Só faltou, como bom carioca, chamar-me para ir à casa dele. Bom carioca não chama Deltan para ir à sua casa, não, meu amigo. Esta não, eu sou carioca. Sai fora. Mas os sinais foram ótimos. Falei da importância de nos protegermos como instituições, ou seja, o STF e a Lava Jato. Em especial no novo governo. Olha só, no novo governo. Excelente, diz o Moro. In Fux we trust. KKK, ele diz. Então, é o que nós estamos vendo. O sentimento de cautela da corte chegou ao entorno do ex-presidente. É bizarro. E o clima, nesta quarta-feira, foi de uma temperatura bem abaixo dos dias anteriores. Chegaram a Bolsonaro relatos de conversas de lideranças políticas a magistrados, além de um entendimento de que não há respaldo unânime às ações de Moraes no STF nesta semana. Gente, eles estão trabalhando, e não é só pela prisão preventiva, não. Há um trabalho orquestrado com militares, com tudo, para uma passada de pano, para isso ser jogado. O Fux bota um voto negando as coisas. O julgamento dos crimes da quadrilha, do assassinato e do golpe, vai passar para o plenário, do plenário vai ser jogado para o ano que vem, e aí no ano que vem se mistura com a eleição, as pessoas começam a falar de outra coisa. Há novamente uma grande concertação. Quando eles chamam o Temer, é para fazer essa concertação. E é isso que está havendo, e a gente tem que ficar esperto. Todo apoio ao julgamento do criminoso e de sua quadrilha. Eles têm que responder imediatamente. O Brasil não vai poder ir em frente se a gente passar novamente pano. Basta a anistia que houve depois da ditadura. Não podemos permitir que o país retroceda. Eles estão querendo, não podemos contrariar o Trump. E se o Trump falar depois que não permite que o Bolsonaro seja condenado, faz o quê? Faz o quê? Se ele não pode ser preso agora, por que vai poder ser preso adiante? Estão entendendo onde vai esse raciocínio? Isso não existe. Todo apoio, se o caso é de tornozeleira nele. Se o caso é de prisão preventiva nele. O Trump que vai cuidar da vida dele. Era isto o Fórum Mídias de hoje.